Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 35 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus continua aqui no discurso do pão da vida. É Ele o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. O versículo que encerrou o Evangelho de ontem é o que se inicia o Evangelho de hoje. Jesus fazendo essa afirmação: Eu sou o pão da vida. Quem virá a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus não fala do alimento terrestre. Não é desse alimento que perece, que se perde, que Jesus nos fala, mas o pão vindo do céu, que é o próprio Cristo que se oferece como alimento. Verdadeira comida, verdadeira bebida. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não terá parte comigo. É essa afirmação categórica de Jesus. Jesus, nesse discurso do pão da vida, é uma das passagens muito carregadas teologicamente. E nós precisamos meditar verdadeiramente o que Jesus quer nos mostrar e quer nos dizer. Começamos lá atrás com a multiplicação dos pães e do peixe, a multidão, o Jesus caminhando sobre as águas, depois a multidão que vai atrás de Jesus por causa do pão que perece, gostaram de ser alimentados por Jesus, tinha pão, tinha peixe, e Jesus vai lhes mostrando o caminho, qual é o verdadeiro sentido, qual é o verdadeiro sinal que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não quis saciar o povo desse alimento terrestre, mas Jesus quis mostrar um sinal do seu poder, que se ele com 5 pães e 2 peixes alimentou a multidão, é ele agora que se oferece como esse verdadeiro alimento, não o alimento que se perde, mas o alimento que conduz à vida eterna, o alimento que sacia a nossa alma, alimenta a nossa alma e nos conduz à vida eterna. Muitas vezes procuramos Jesus e queremos ver Jesus apenas como esse milagreiro. Jesus, o milagreiro, aquele que ama os pobres, que quer fazer o bem aos pobres. Jesus tem compaixão das pessoas que sofrem, que padecem. Mas Jesus quer que nós demos um passo adiante, além das coisas que nós podemos ver nesse mundo. Jesus quer que nós demos um passo na fé e acreditar, como Jesus mesmo disse, a toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É essa a missão de Jesus. Jesus veio ao mundo apenas para nos salvar, para abrir as portas da salvação, para abrir as portas do paraíso para nós,
que havia sido fechado, como fala bem no Gênesis, que Deus fechou as portas do paraíso e colocou um anjo com a espada fumegante lá na porta do paraíso para que ninguém entrasse. Foi preciso que o Cordeiro de Deus oferecesse o verdadeiro sacrifício, o próprio Cristo, para que as portas do paraíso abrissem novamente. É isso o sábado do silêncio. Jesus desce à mansão dos mortos e vai abrir as portas do paraíso para aqueles que esperavam o sacrifício perfeito do Cordeiro. E é esse alimento que nós devemos ansiar, é esse alimento que nós devemos buscar da nossa vida cristã. Nós, como católicos, que cremos que a Eucaristia é o verdadeiro corpo de Cristo e o verdadeiro sangue nas espécies eucarísticas, nós cremos nisso, é sacramento da igreja. Nós cremos não porque a igreja diz, é porque o próprio Cristo diz que Ele é o pão da vida. Ele quer ser o verdadeiro alimento para nós, para que nós possamos ser salvos. É essa comunhão que nós precisamos ter a cada dia com Cristo. Por isso precisamos nos confessar, nos arrepender dos nossos pecados, purificar o nosso coração para que possamos receber Jesus na hóstia consagrada, que é o verdadeiro corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus, aquele que envia seu Filho amado para que não se perca nenhum aos quais foram confiados a Jesus. Aquele que crê no Filho do Homem tenha a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Não devemos temer a morte, devemos nos alegrar, devemos nos preparar. As pessoas que têm medo da morte é porque não estão preparadas para ela, não estão preparadas para a passagem. A morte não é o fim, é o começo da vida eterna. É quando nós esperamos gloriosamente encontrar com Cristo. São Paulo se alegrava, esperava com a morte. Ele já queria estar contemplando a face do Cristo. E Jesus apareceu para ele, o transformou a sua vida. Foi o apóstolo de Jesus que não conviveu com Jesus, mas viu a imagem gloriosa de Jesus. Aquele brilho era tão grande da glória do Cristo que o cegou. Portanto, meus irmãos, é isso que nós devemos ansiar a cada dia. Como São Paulo falou, morrer é Cristo, viver é lucro, porque nós contemplaremos a face de Cristo se nós nos prepararmos, caminharmos nessa vida olhando para o Cristo, nos alimentando do verdadeiro alimento, do pão da vida, que é o Cristo Jesus, presente na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.